Rei da glória. Boa noite, amados, a paz do Senhor a todos. Amém. Bom ver o rosto de vocês. Setembro, estamos terminando o mês de setembro, terminando a festividade da nossa igreja do primeiro ano. Estamos com o coração muito alegre por isso. Antes de entrar na palavra, eu quero deixar um recado aqui aos irmãos, que nem o irmão pregou aí, a gente não pode deixar ninguém passar necessidade. Se aqui na nossa congregação tem alguém que está desempregado, alguém que está precisando de uma cesta, de uma ajuda, me procure no final do culto, por favor. Amém? Pai, nós queremos te louvar, engrandecer o teu santo nome, Senhor. Declarar, Paizinho Santo, que não há outro Deus além de ti na nossa vida. Nós queremos, Senhor, agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Nós nos alegramos, Senhor, porque o Senhor nos plantou aqui na casa de oração, chamados por Cristo. Paizinho Santo, que hoje, Senhor, é um dia de gratidão. Hoje é um dia de alegria, Senhor. Hoje é um dia, Senhor, de engrandecer o teu santo nome pelo que o Senhor tem feito em nossa vida e por nós e através de nós, Pai. Senhor, continue nos ajudando, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos ler bastante salmos. Eu quero te chamar a abrir a Bíblia lá em Salmo 126. É um salmo de gratidão. Porque o meu tema hoje é falar um pouco sobre gratidão. Gratidão em entendermos quem somos nós em Deus, né? E o que é a palavra gratidão? Salmo 126, gratidão é um espírito agradecido. A gratidão ela acontece quando nós reconhecemos quem Deus é em nossa vida e o que Ele tem feito por nós e através de nós, né? E essa é uma emoção muito sincera, a gratidão. Ela não depende do presente que nós recebemos, mas sim da alegria que sai do nosso coração e apresentamos a Deus. Então não é nem pela natureza do presente, mas pela gratidão que sentimos e entregamos. Então, para mim, aqui mesmo a casa de oração é um presente de Deus para todos nós. Aqui é um lugar de receber, é um lugar de acolhimento, é um lugar de amor. Então nós estamos muito felizes pelo que Deus fez. E muitas vezes a gente olha a nossa congregação, ela é tão pequena, mas o Senhor disse aqui através da apóstola Regina, não despreze os pequenos começos. E essa palavra ela ficou gravada no meu coração. Não despreze os pequenos começos. Vamos lá? Salmo 126. Esse salmo aqui é quando o Senhor tira o povo do cativeiro. O povo estava 70 anos cativo na Babilônia e agora eles saem dali. E aí o povo com gratidão, vai louvar ao Senhor por causa do que Deus fez. Vamos à leitura? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos, Senhor, regressar outra vez do cativeiro. O Senhor como as correntes do Negueb. Aos que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. E aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Essa palavra de gratidão, nós vemos aqui a alegria do povo, a gratidão a Deus, pelo que Deus havia feito com eles, E quando Deus ele age no meio do povo, ele está tirando o povo do cativeiro, e isso acontece muito conosco. Nós, muitas vezes, ficamos sem esperança, porque ficamos em lugar de cativeiro, em zona de aprisionamento, porque algo nos aconteceu lá atrás.
E aí, pastor, mas como que eu saio desse aprisionamento? Para começar, é reconhecendo quem nós somos em Deus. Nós somos filhos. E por isso Ele perdoa todos os nossos pecados. A palavra também diz que se nós arrependermos, o nosso coração será lavado. E o Senhor estará conosco. Então, entenda aqui que esse povo agora, que passou um tempo no cativeiro, passou um tempo sofrendo muito, agora eles estão felizes, gratos a Deus pelo que Deus está fazendo. E Deus trouxe para eles de volta a palavra esperança. Eles voltam cheios da esperança. E é interessante que aqui mesmo, um pouquinho do lado, nós temos o Salmo 128, aonde diz assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerá, e será de tudo te irá bem, aleluia. Do fruto do seu trabalho, tudo irá bem. Repita comigo: do fruto do meu trabalho, tudo irá bem. Quando você declara a palavra do Senhor, você está profetizando sobre sua própria vida. Tudo irá bem. Salmo 128. O seu casamento irá bem, a sua família irá bem, tudo será feliz ao seu redor, quando você coloca totalmente a dependência no Senhor. Você crê nisso? Amém. Amém, aleluia. Então se prepara, porque Deus vai te usar. Vai. Porque o Senhor, Ele quer usar os filhos. O Senhor, Ele não usa estranhos. O Senhor usa filhos. O Senhor usa amigos. Nós acabamos de ouvir aqui que o Senhor é mais do que um amigo fiel. É Ele que te chama para ser esse parceiro, para fazer essa parceria com Ele sobre a obra do Senhor. Aqui no Salmo 97, vamos lá um pouquinho aqui no Salmo 97. Eu quero ler do 1 ao 3, depois do 8 ao 10. Salmo 97, aleluia, diz assim: o Senhor reina, regozije-se a terra, alegre-se há muitas ilhas, nuvens de obscuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Versículo 8: Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Deus. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado do que todos os deuses. Vós amai ao Senhor, aborrecei o mal e guarda a alma dos seus santos. Ele livra das mãos do ímpio. Então o Senhor, Ele é o Deus, Ele é que nos guarda. E esse salmo é a entronização de Deus dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Quando eu chamo Deus para fazer parte de todas as coisas comigo, Ele vai me prosperar e Ele vai me proteger em tudo. Veja bem, o salmo, além da entronização do Senhor, é a presença do próprio Deus. E nele você encontra o quê? A sabedoria, você encontra a autoridade, você encontra o entendimento que Deus traz para você. Através dele, Ele vai ensinar você, principalmente o nosso Senhor Jesus Cristo, que é mais do que um amigo. Ele vai nos ensinar quem é Deus. Deus é o nosso Pai e Ele nunca nos abandona. Ele jamais nos deixará sozinho. Entenda que nessa noite, nesse tempo, o Senhor agora Ele está trocando as nossas raízes. Nós saímos de um ano de cura, um ano de libertação, e agora a sequência desse primeiro ano, o Senhor vem trazendo muitas bênçãos. Então Ele está te desenraizando desse lugar de dor, de sofrimento, e plantando você no próprio Deus. É Ele que vai trabalhar em você, é Ele que vai te falar onde você vai, onde você vem. É o próprio Deus. Quando eu entro na dependência do Senhor, eu começo a aprender quem é Deus na minha vida. E a partir daí, eu começo até a pensar biblicamente. Nós temos que
começar a ler mais a Bíblia, entender mais a Bíblia, começar a comer o rolo, como diz a palavra, para que nós entendamos e começamos a falar biblicamente, com a razão divina, com o pensamento de Deus a nosso respeito. Nós temos aqui um manual, e esse manual é toda a direção que nós precisamos. Nós não precisamos de conselho do ímpio, nós não precisamos de palavras de julgamento. Deus sabe de onde Ele nos tirou. Deus sabe quais foram as mazelas que Ele vem nos curando. Deus sabe o que nós temos confessado a Ele. Mas eu preciso começar a pensar da mesma forma que Deus pensa, que Jesus pensa. Porque Jesus veio como homem para nos ensinar o caminho certo. Nós precisamos viver da promessa de Deus. E se eu não sei qual que é a promessa que tem para mim, é porque eu não estou lendo. Porque a Bíblia tem as promessas. A Bíblia tem todas as saídas, todo o escape. Então eu preciso viver biblicamente, não no sentido cultural, como era aquele povo antigo, não. Mas viver entronizado dentro de mim, o que Deus fala a meu respeito. Amém? Ele trouxe palavras, promessas, e Deus não é homem para mentir. Então tudo que tem escrito para nós é promessa de Deus. E se você vai lá em Deuteronômio 28, ele vai falar o quê? Sobre as bênçãos que nós recebemos através da obediência e sobre a maldição que nós atraímos quando nós desobedecemos a direção de Deus. Então Deus, ele deixa essa chave para nós. Quer ser feliz? Quer ser próspero? Obedece. Obedece o que Deus tem falado. E aqui você vai entender que Deus, ele é seu Pai. Você vai entender que você tem um Pai, você tem um Criador. Esse Pai que está no céu é Ele que te formou. Ele te ama. E Ele te ama tanto, mas tanto, que Ele mandou Jesus. Ele manda Jesus para ensinar. Olha, vai lá e ensina meus filhos como é que funciona o negócio. Vai lá e ensina meus filhos como fazer. E Jesus, ele vem e ele vai apontar o Pai. Jesus o tempo todo ele ensina quem é o Pai. Jesus o tempo todo ele para de falar, olha, não tema a Deus, Ele é seu Pai, Ele te ama. Porque até antes da vinda de Jesus havia mais temor de Deus do que amor. Eles não entendiam que Deus era o Pai. E Jesus vem e começa a apresentar esse Pai. E nós também conhecemos a partir dele, de Jesus, que esse Pai nos ama e Ele manda Jesus para nos mostrar Ele. Todas as vezes quando perguntam para Jesus se Ele é o Pai, se Ele é Deus, Ele fala, eu tenho que mostrar o Pai todos os dias. Vocês não estão vendo? Sabe? Você tem que sair daqui hoje entendendo que você não é órfão. Talvez o seu pai terreno já faleceu. Talvez o seu pai terreno te abandonou. Talvez o seu pai não foi aquilo que realmente você esperava. Mas antes de você ter um pai físico, Deus já existia e Ele já era seu pai. Então começa a entender aqui que você não é órfão. Entenda que a orfandade não é um espírito que vem de Deus. O espírito de orfandade é um vazio que o próprio inimigo põe no nosso coração. Espírito de orfandade. O inimigo testou Jesus lá em Mateus 4. Você é mesmo filho? Se você é filho de Deus, jogue daqui. Então o inimigo que tenta tirar de nós a paternidade de Deus. Ah, mas eu estou tão feliz porque eu sei quem é Deus na minha vida. Talvez alguns aqui ainda sentem muita falta do Pai da Terra, porque o Senhor já chamou, mas entenda que o Senhor o chamou porque o Senhor o amou primeiro. Antes do seu Pai da Terra existir, Jesus, o Senhor Deus já o amava.
E Jesus apresenta quem é o Pai de verdade, que é Deus. Alguns talvez nunca conectaram com o Pai na terra, e aí tem a dificuldade de se conectar com Deus. Mas a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, ele vem o tempo todo apontando o Pai. E ele mesmo vive o amor de Deus, ele ensina a cada discípulo. E nós somos discípulos de Jesus, amém? Amém. Não existe isso de falar minha discípula, meu discípulo. Não, todos são discípulos de Jesus. Todos nós aprendemos com Cristo. Então ele veio e nos ensinou isso. Então ainda que nós não conseguimos conectar com o Pai da terra, eu mesma, quando eu nasci, o meu pai já tinha abandonado a minha mãe aos 45 dias. Então eu não tive contato com o pai. Eu não sabia quem era meu pai. Eu sabia a história. E é tão incrível essas coisas, como que Deus cura a gente, que eu não tenho falta do meu pai, porque eu sei quem é meu pai, é Deus. É Ele, o Criador, o que me formou. Então quando eu falo que eu creio em Deus e que eu creio no que a Bíblia diz a meu respeito, eu não tenho que ter medo. Meu pai é meu pai, acabou. E eu sei que Ele cuida de mim em todos os lugares, em todas as áreas, né? Então nós precisamos agora aprender a conectar com Deus. E por isso muitos têm dificuldade de conectar com o Pai na terra e com o Pai do céu. Mas hoje você precisa começar a entender que o amor de Deus, ele supera todas as coisas. O amor de Deus veio para nos curar, para nos salvar, para nos libertar. O Senhor Jesus, ele não vem para acusar, mas ele vem para sarar. A mulher que foi pega em adultério, o que ele diz? Eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Então Jesus, ele está constantemente apontando o Pai, apontando a misericórdia de Deus, e ele também está apontando que nós podemos ser livres em Cristo. E por isso nós somos gratos. Aquele povo, quando sai do cativeiro da Babilônia, ele diz, o meu coração está como quem sonha. Olha que coisa mais linda. As pessoas de fora falavam, nossa, grandes coisas o Senhor tem feito no meio desse povo. E as pessoas de fora que nos conhecem antes de nós conhecermos Jesus, olha para nós e fala, nossa, como Deus mudou a Cecília. Como Deus mudou a Elivandro, né, Elivandro? Conversamos hoje sobre essas mudanças que Deus faz. Então, nós somos esse povo do Salmo 126. Olha, grandes coisas o Senhor fez nesse povo. O Senhor, ele trabalha em nosso coração, em nosso sentimento, em nossos pensamentos. E essa figura de pai, muitas vezes, ela chega distorcida na nossa visão. Às vezes, o seu olhar também sobre a autoridade da paternidade, sobre a autoridade da liderança, ela está distorcida, porque o próprio pai na terra não conseguiu ser um pai que apresentava Deus, que apresentava amor. Às vezes foi um pai abusivo, às vezes foi um pai que pela ignorância foi criado daquele jeito, continua fazendo do mesmo jeito, porque é o único jeito que ele conhece. Mas nós que conhecemos a Cristo, nós podemos experimentar o amor de Deus, nós podemos experimentar o melhor de Deus aqui hoje. Ele aponta o céu, mas nós podemos viver o melhor na terra, amém? E aqui nós vamos gerando, quando nós não entendemos esse amor de Deus, nós começamos a gerar um espírito de orfandade em nós. E esse espírito de orfandade, ele tem que sair da nossa vida hoje. Tem que sair, porque aí a partir de hoje, quando eu entendo quem é Deus na minha vida, eu sei que Ele é meu provedor, eu sei que Ele vai cuidar de mim em todas as áreas. Então eu começo a entender, Senhor, obrigado, porque eu já me livrei do espírito de orfandade. Eu quero contar uma experiência que poucas pessoas conhecem da minha vida. Nas minhas pregações eu não gosto muito de dar meu testemunho, mas eu entendo tanto quem é Deus na minha vida, que certa vez eu estava num congresso de libertação, lá na Estância Paraíso, com a pastora Ezenete, estava fazendo lá um curso de intercessão,
E chegou no momento que eles começaram a trabalhar a paternidade. E eu sou muito de aprofundar mesmo, eu me entrego na hora da ministração. Eu dou como que é? Espaço para o Espírito Santo. E nesse dia, é uma coisa muito sobrenatural que aconteceu. Quando eles estavam ministrando sobre a paternidade, eu fechando os olhos e falando com o Senhor, eu dizia assim: mas Senhor, eu nem conheci meu pai. E o Senhor me traz à memória. E eu estou ali agora, no reino espiritual, eu estou ali olhando toda uma cena, onde a minha mãe está de dieta de mim, e naquele tempo era fogão de lenha na casa dela. Ela está esquentando uma água para dar banho em mim, e eu vejo, numa mesa, ela me põe em cima de uma mesa, porque ela estava operada, me põe em cima de uma mesa, uma bacia, e ela vai mornar água, e nisso meu pai sai com uma mala. E ele disse para ela: eu estou indo embora. E eu não sabia nada disso, a minha mãe nunca tinha contado nada disso, mas lá eu tive essa experiência. E eu começo a olhar, e quando meu pai fala eu vou embora, eu vejo ele saindo pela porta da rua com uma mala, e eu vejo a minha mãe correndo para o quarto e para chorar. E eu me encontro sozinha na cozinha em cima da mesa. E eu, um bebezinha de 45 dias. Foi uma coisa muito forte. E a partir dali, daquele dia, aonde eu vi, aonde estava o espírito de orfandade em mim, eu entreguei o meu pai a Deus e assumi Deus como o meu verdadeiro pai. Não tenho problema de falar do abandono. Eu só fui conhecer meu pai realmente com 16 anos, e com 16 anos ele faleceu, quando eu tinha 16 anos. Na semana que ele foi nos procurar para pedir perdão, ele faleceu. Então eu não tive mesmo contato com meu pai. Mas eu não tenho problema de paternidade, porque eu entendi quem é Deus. Eu entendi que Deus é meu pai. Eu entendi que, ainda que o meu pai da terra, ele me abandonou no momento crítico, que minha mãe estava de dieta de mim, mesmo assim, o Senhor não deixou que esse tipo de situação me impedisse de amar Deus como meu pai. Eu não conheço a sua história, talvez nem você conheça a sua história, mas Deus sabe. Deus conhece toda a situação, e eu preciso entender que Deus precisa começar a curar em nós todas as raízes de amargura, de rejeição, de abandono, para nós vivermos a gratidão a Ele, para nós vivermos a alegria que Ele nos dá. Nós não temos que olhar as coisas ruins, nós temos que olhar para o alto e sublime trono, porque de lá que vem meu socorro, de lá que vem a minha cura, amém? E eu começo a entender isso, e eu chamo a existência a paternidade, e nós mandamos embora todo espírito de orfandade, amém? Por isso nós estamos felizes, glória a Deus, né? Então, hoje você precisa entender que você vai sair dessa situação de orfandade, de insegurança. Talvez seu pai até ainda esteja vivo. Começa a relacionar com ele, começa a falar do amor de Deus com ele, começa a dizer que você o ama. Talvez ele nunca soube dizer eu te amo, mas pode começar por você, sabe? Muitas vezes nós mesmos carregamos tanta coisa desnecessária, nós carregamos tanto sofrimento desnecessário, mas quando eu começo a entender quem é Deus na minha vida, eu começo a trazer para fora e largar mão de ser uma pessoa insegura. Porque toda pessoa que tem problema com o espírito de orfandade, tem problema com a paternidade, geralmente a pessoa ela é insegura, ela é irada, ela tem muita incerteza, ela tem muita carência afetiva, e é um perigo a carência afetiva, principalmente para nós mulheres, porque nós caímos em qualquer laço. Qualquer um que dá um bracinho, a gente já quer pôr o ombro, por causa da orfandade. Quando eu sei quem eu sou em Cristo, quando eu sei quem Deus é meu Pai, é meu provedor, o homem que se aproximar dessa mulher tem que ser muito de Deus, entendeu? Aí a gente não cai no laço, porque nós mulheres, nós somos muito emocionais.
Mas nós precisamos entender que Deus é o Deus e é Ele que cuida. Então, quem tem essa carência de paternidade, ele não consegue conectar direito com Deus. E nós precisamos hoje sair daqui entendendo isso, sabe? Aceitar a aproximação do Espírito Santo, dar vazão para o Espírito Santo. O Espírito Santo pode entrar. Às vezes aqui na hora da pregação, da nossa ministração, às vezes na hora do louvor, a pessoa fica meio que, sabe, com medo, meio endurecido. Não, dá espaço. Deixa o Espírito Santo entrar. Essa experiência que eu tive de paternidade, de abandono do meu pai, nós estávamos no meio de uma ministração. E quando eu vi, eu já estava de pé, narrando tudo que eu estava vendo. E eu fui curada e louvo a Deus por isso, não ficou nada. Então, eu sei que Deus ele pode cuidar de nós. E um dos sinais que a gente vê de orfandade, gente, é incrível. Geralmente a pessoa que tem o espírito de orfandade, que ela ainda não entende que Deus é o Pai, ela é aquela que ela é autossuficiente. Eu sei, eu faço, deixa comigo. Ela nunca vai falar assim, será que é isso que Deus quer? Será que Deus pode me orientar, me ajudar? Não. Geralmente a pessoa quer fazer com a força do braço, ela diz, olha, eu dou conta, eu nasci assim, eu sou assim mesmo, e aí vai a vida inteira nesse sofrimento. O Senhor te chama para você ser feliz, e é aí que Jesus entra. Porque Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele é realmente o nosso melhor amigo. Jesus é o nosso melhor amigo porque ele vem e nos apresenta o Pai. Muitas vezes nós precisamos entender que o Pai está em você, através de Cristo, através do Espírito Santo. Aliás, ele sempre esteve, né? A gente que nunca entendeu, mas ele sempre esteve. Desde o ventre da mãe, né? A palavra lá em Salmo 139 diz isso. Que desde o ventre da nossa mãe ele já nos conhece. Talvez você não sabia que seu pai já cuidava de você, mas não o seu pai terreno, o seu pai do céu. Olha só, vamos, abre aí Salmo 139. Vamos lá, deixa eu achar aqui também. Salmo 139, eu vou ler do 1 ao 6 primeiro. Depois eu vou do 13 até o 16. 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tu conheces. Eu amo essa oração. Tu me cercastes por volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosa, tão alta que não posso atingir. Então, eu sei que Deus ele me formou desde o ventre da minha mãe. Eu sei que ele conhece meus pensamentos antes que qualquer palavra venha à minha boca. Ele já sabe tudo. Ele sabe até que eu preciso, mas ele chama a gente para orar, para que nós conversamos com ele. Jesus, todos os dias, ao levantar e no final do dia, Jesus ia ter com o Pai. Ele ia orar, ele ia falar com o Pai. Como é que foi o dia dele? O que ele precisava fazer? Como que tinha que ser? Então aqui nesse salmo é muito lindo, porque nós vemos a intimidade, a comunhão de Deus conosco, sem antes nós nem saber que nós existíamos. O Senhor já estava lá. Ele estava conosco desde a nossa formação no ventre da nossa mãe. Olha aqui versículo 13. Salmo 139, 13. Pois possuístes o meu interior, entretecendo-me no ventre da minha mãe. Imagina o feto sendo formado no ventre da mãe e o Senhor trabalhando ali. Versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.
os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, o meu corpo ainda é informe. E no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formado, quando ainda nenhum deles havia. Deus, Ele te formou. Deus conhece seus ossos. Deus conhece a estrutura física sua, porque foi Ele que fez. E enquanto Ele estava te preparando, Ele já estava escrevendo todos os dias da sua vida. Ele estava escrevendo o dia que você ia nascer. Ele está escrevendo o dia que Ele vai te chamar de volta para Ele, porque você é dele. E ainda há uma promessa que no grande dia do Senhor todos nós reencontraremos nele. Então, amados, hoje é dia de alegria, de saber quem nós somos e de onde nós viemos e para onde nós vamos. Nada é oculto aos olhos de Deus, amém? Deus conhece seu coração, Deus conhece a sua ansiedade, Deus conhece a sua necessidade. Entrega tudo a Ele. Entregue seu caminho a Ele, porque o mais tudo Ele fará. Aleluia! Nós precisamos começar a olhar agora esses salmos de uma forma diferente. Eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai. Ele cuida de mim. Ele sabe a hora que eu estou no deserto. Ele sabe na hora que eu estou no vale. Ele sabe na hora que eu estou no jardim. Ele sabe todas as coisas. Quem lembra o primeiro dia de escola? Quando o papai e a mamãe deixou na escola? Era só chororô, medo de abandono. Mas Deus estava lá. Deus estava lá. Quando nós entramos agora adulto numa guerra, quando nós entramos num deserto, Deus está lá. Jesus, 40 dias no deserto, o anjo do Senhor estava lá. Jesus está guerreando com Satanás, mas o Senhor está lá. Então entenda que não importa a luta, o nível de luta, mas você tem um Pai, você tem alguém que cuida de você, alguém que nunca vai deixar você perecer. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui nós vemos essa intimidade. E muitos de nós ainda não entendem esse amor. Nós precisamos sair daqui entendendo, sabe? Muitas vezes, devido ao grande sofrimento que tivemos na nossa trajetória até aqui, muitas vezes nós esquecemos do Pai. Devido a tanto sofrimento, vem desilusão, vem situações do passado, mas hoje, diga hoje. Hoje, nós temos o Espírito de adoção. Espírito de adoção. A qual nós dizemos, Pai. Cristo nos ensinou isso. Cristo nos entregou o Espírito de adoção. Cristo disse para nós, olha, você não é qualquer um, você é filho. E eu vim aqui na terra para dizer, meu Pai mandou um recado para você. Você é filho, você não está abandonado. Ainda que você tenha lutas, ainda que você tenha guerras, o Senhor é contigo e Ele vai te dar vitória. Aleluia! Ei, Jesus bom, Jesus lindo. Muitos de nós ainda precisam entender esse amor. Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, mas recebeste o espírito de adoção de filho, na qual declaramos, Abba, Pai. Então eu entendo que o Senhor Jesus, Ele veio aqui nos ensinar, nos mostrar, nos apresentar o Pai. O Espírito de adoção hoje está aqui sobre nós. Que você possa se entregar totalmente a esse Espírito. Que você possa realmente entender que Jesus veio e deixou esse recado. E Ele vai dizer, você não é órfão, aleluia. Ele vai dizer, você tem uma família, a família de Deus. Você não está sozinho, aleluia. O Senhor diz, Ele é o seu Pai, porque Ele é o Espírito que te formou. Ele é o Deus que te formou. Ele é o Deus que botou o Espírito em você. Ele é o Deus que viu você dentro da barriga da sua mãe. E Ele tem um projeto para você desde a fundação do mundo. Então não adianta fugir. Não seja como Jonas, não corra do seu chamado. Aleluia.
chama para ter um coração grato. Deus te chama para ser filho. Pai, obrigado, porque eu sei quem eu sou. Eu sei de onde vim, eu sei para onde eu vou. Eu não sou peregrino na terra, eu tenho um lar. Aleluia. Na terra você tem a sua casa. Na terra você tem a sua segunda família, que é a igreja. Você tem amigos na igreja. Mais que amigos, você tem Jesus. Aleluia. Ele nunca te abandonará. Ele nunca vai te julgar. Ele vai te ajudar. Ele vai fazer você crescer em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, não se sinta inseguro. Não se sinta sem rumo. Você tem um destino. É a casa do Pai. Meu Pai. E nós precisamos encher a boca e dizer: Deus é minha origem. Eu sou do céu. Diga: Deus é minha origem. Deus é minha origem. Eu sou do céu. Eu sou do céu. Glória a Deus por isso. E por isso nós somos gratos, aleluia, porque Deus mostrou para nós. Jesus disse assim: nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Nós já estamos espiritualmente assentados com o Senhor. E nós precisamos entender isso, trazer isso para a nossa vida. Vamos lá no livro de João. João 1. Deixa eu abrir aqui, João capítulo 1. Eu quero ler a partir do 10 até o 12. João capítulo 1 diz assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de ser feito filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Quando você crê no nome de Jesus, quando você crê na promessa que ele veio e trouxe para nós, quando você crê em todo o ensinamento, você é filho. E por ser filho, ele vai cuidar de você, desde o seu deitar ao seu levantar, desde o seu dormir, do seu acordar. Ele vai colocar todos os projetos que você colocar na mão dele, ele vai te orientar, ele vai te falar: olha filho, vai para a direita, vai para a esquerda, aqui é melhor. Mas cada vez que nós tentamos fazer com a força do braço, muitas vezes nós erramos o alvo, porque nós resolvemos fazer sozinho. E aqui em João ele está dizendo: os que receberam se tornaram filhos de Deus. Nós que somos pais terrenos, qual de nós que vê o filho errando o caminho, a gente vai deixar ele errado? Não vai. A gente vai falar: ei, esse interesse que você está indo aí está errado. Volta para cá, é para lá, a gente direciona. Imagina Deus, né? Jesus, ele vem e diz assim: aqueles que o receberam se tornaram filho. Então hoje, quem ainda não declarou Jesus como seu único e suficiente Senhor, se quiser declarar hoje é o dia. Porque hoje você está recebendo uma palavra de entendimento da paternidade de Deus sobre sua vida. Eu sei que aqui na nossa igreja todos já confessaram Jesus, a maioria já batizaram também, e isso é maravilhoso de ver, porque nós sabemos quem somos e para onde nós vamos. Meu Pai, ele é a fonte das águas. Então foca nele, porque aí nós não temos vazio nenhum. João 4,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva a jorrar pela eternidade. Então eu tenho essa promessa de Deus na minha vida, porque eu entendi que eu sou filha e eu bebo da fonte dele. Então de mim sai a fonte do próprio Deus. Então nós precisamos hoje lançar fora todas as coisas, religiosidade, pecado, como é que se diz, orfandade, sabe? Nós precisamos começar a entender que ainda há muitas pessoas que não conhecem o verdadeiro Deus, muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, e nós estamos aqui para apresentar Jesus a elas, porque Jesus nos deu essa missão.
Ele diz que nós temos que segui-lo e cumprir a grande missão. Qual que é a grande comissão? A grande comissão é ir e pregar o Evangelho. Falar desse amor, falar para a pessoa, olha, você tem um pai, você tem um amigo, ele cuida de você o tempo todo. E quando eu começo a entender isso, eu preciso repassar isso para as pessoas. Muitos não sabem, muitos não vivem, aliás, num labirinto, vivem perdidos, né? Como se estivesse num deserto. Mas, Senhor, é o caminho. Desde o Éden, né? Desde o Éden, o homem, ele procura o caminho. Quando se fala Jesus é o caminho, é porque o homem, desde a fundação do mundo, quando ele é expulso do jardim, porque pecaram, ele é expulso do jardim, eles saem para fora e eles, o tempo todo, eles não podem voltar porque existem anjos com espada de fogo guardando o jardim. Então eles saem no meio do mato, eles saem para fora do jardim e eles ficam procurando o quê? O caminho. O caminho é quem? Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é aquele que vai nos trazer o caminho de volta ao Pai. Então, desde o princípio falava, e aí Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Porque ele sabia que a própria humanidade procurava o caminho do Éden. Queriam estar de volta lá. Queriam viver aquele período que Deus entregou a eles. Então eles procuram o caminho. E Jesus é bem claro, eu sou o caminho. Glória a Deus. Então, através de Jesus, nós conseguimos entender o caminho de volta. Está lá em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, não adianta eu caçar paraíso, caçar sossego, se não for através de Jesus. Jesus, ele é o nosso Senhor, né? E Deus te chama hoje para conhecer esse caminho. Porque você é o filho valente de Deus. Hoje você representa Jesus aqui na terra. Por isso que Jesus diz, Paulo diz, né? Que nós precisamos trabalhar em nós até sermos a estatura de varões perfeitos, que é Jesus. Então eu entendo hoje que eu posso apontar o caminho para as pessoas que estão aí fora sem rumo. Eu entendo que o caminho é Jesus. E ele me chama agora para apontar o caminho. Tem o raciocínio divino. Tem o pensamento segundo a vontade de Deus. Salmo 139, que nós acabamos de ler, ele diz que o pensamento que você nem sabe, ele já sabe. Está bem no comecinho que nós lemos, né? Que ele conhece todos os nossos pensamentos. Aí no 12 ele sabe como você se sente ao deitar e ao levantar. Ele sabe. No versículo 3 de Salmo 139 também, a palavra fala, tu me vês. Ele sabe, ele te vê e ele faz tudo para você. Você só precisa ouvir e obedecer. No versículo 4, antes de eu falar, o Senhor já sabe. Ele põe sobre mim as tuas mãos. Você tem consciência disso? Você entende esse Salmo 139, quão profundo ele é na nossa vida? Ele diz aqui que a mão de Deus está sobre nós. A mão de Deus está sobre você. Saia daqui hoje entendendo que você é filho. Imagina você aí, feche seus olhos agora, imagina você ainda que não entendeu. Eu quero chamar o louvor, mas essa parte aqui ela é muito interessante, porque talvez você ainda não entendeu quem você é em Cristo. Comece a entender que Ele que te chamou primeiro, Ele te amou primeiro. Glória a Deus, aleluia. Talvez você precise buscar mais a sabedoria de Deus. Talvez você esteja num labirinto, não vê saída, mas a saída é o relacionamento com Deus, é a intimidade com o Pai. Ele está agora na sala do trono. Feche seus olhos e entre aí. Imagine você entrando na sala do trono. Fala com Ele. Olha para Ele.
Veja Ele. Feche seus olhos. Ele é seu Pai. Ele é o Pai amoroso. Veja, Ele te ama. Às vezes não dá para entender a primeira vez. Às vezes a gente tenta contemplar o Senhor Jesus no trono, mas não consegue. Mas esquece seu irmão aí do lado agora. Feche seus olhos. Entra você na sala do trono. Senta nessa mesa que tem um banquete preparado para você. Talvez a primeira vez você não consiga se desligar daqui, mas tenta, experimenta. Feche os olhos, deixa Deus trabalhar agora em você. Jesus, o seu melhor amigo, Ele apresenta para você a Deus. A presença de Deus está aqui. E a partir de hoje, você vai entrar várias vezes nessa sala do trono. Imagine o trono branco. Imagine Jesus indo ao teu encontro. Imagine Jesus te dando um abraço agora, dizendo: filho meu, eu sei que a luta não está fácil, mas eu estou contigo. Eu estou contigo. Olha o trono de Jesus. Hoje eu te convido a entrar nessa sala, estar dentro dessa sala, sentar à mesa com o filho que você é filho. Agora você sabe, Ele é sua origem, Ele é seu amigo, Ele te sustenta, Ele te guia, Ele é o Pai, Ele é o amigo, Ele é mais do que seu amigo. Experimente esse amor agora. Deus está dizendo: eu amo você, eu amo sua vida. Por isso eu dou o meu temperamento a você. A partir de hoje você terá o temperamento do Filho de Deus. E esse temperamento de Cristo será a sua regra de filho perfeito. Agora você sabe quem você é. Sinta o amor de Deus, sinta o abraço do Pai. Talvez você chegou hoje aqui tão cansado. Talvez hoje você chegou aqui tão desanimado de tantas guerras. Jesus é seu melhor amigo. Sinta a presença. Chega. Jesus está aqui. Não solte a mão do seu amigo. Fique em pé, vamos adorar o Pai agora. Agradecer ao Pai pela bondade, pela misericórdia. Comece perdoando você mesmo. Perdoe seu pai aqui da terra. Perdoe seus pais, sua mãe. Perdoe a pessoa que teve autoridade sobre sua vida. Mas assuma, Pai
paternidade de Deus nessa noite. Jesus é seu amigo. O amor dele te restaura essa noite. Por isso somos alegres, somos felizes. Mas no que eu possa expressar, tu és para mim. Tua graça não me faltará. Teu amor me restaurará. Me alegro em ti. Aleluia, Jesus. Senhor, obrigado por esse momento tão especial. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, levante teu rosto e te dê a paz. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida. Vai em paz. Você é filho, você não é órfão, você não está sozinho. Tenha uma semana vitoriosa diante de Deus. A Ele a honra, a vitória e a adoração. Amém? Oh, Jesus, obrigado, Senhor.